E no Mãos Solidárias de hoje a gente está aqui na sede da Acesa, que é uma associação com 22 anos dedicada a cuidar das pessoas com algum tipo de deficiência, especialmente do espectro autista e também surdos. E para falar da história dessa associação tão importante, uma das pioneiras aqui na região, eu estou aqui com a Fernanda Teixeira, que é a presidente atual da associação. Muito obrigada por nos receber aqui, Fernanda. Um prazer imenso receber vocês aqui na nossa fazenda, né? A gente que tem o privilégio de ter entidade dentro de uma fazenda urbana, mas ainda uma fazenda. Então a gente tem os macaquinhos aqui, o boi ungindo, o trem passando, né? Nesse ambiente que para mim já é para lá de terapêutico, só da gente estar aqui. Já é um momento da gente relaxar um pouco mais, né? E centrar um pouco mais no cuidado nosso. Com certeza, né? Tem até uma primavera ali florida, né? Linda. A gente já viu 2 macaquinhos. E como começou tudo isso, Fernanda? É uma história longa, né? É uma luta, na verdade, começou com uma iniciativa da Tia Elô. A Tia Elô, ela é herdeira do Flávio de Carvalho, então ela era dona dessa fazenda e ela é psicóloga, psicomotriz, que entendeu que a ecoterapia poderia ajudar muito as crianças no desenvolvimento. E aí ela foi estudar essa prática e começou a atender algumas crianças aqui da região que tinham baixa renda, né, que não tinham condições, mas que precisavam fazer atividades físicas e atividades motrizes. Então ela começou com a ecoterapia há mais de 30 anos atrás, atendendo essas crianças e de repente ela se deparou que existia uma demanda enorme, né? E aí ela começou a fazer um movimento de tentar abraçar essas pessoas com deficiência que não tinham atendimento, que não tinham a parte terapêutica disponível, e ela abriu as portas do casarão para começar a fazer outros tipos de atendimento. E aí eu soube que ela ganhou de alguém uma piscina, também abriu a parte de hidroterapia para os atendimentos e durante muitos anos com o recurso dela, o recurso próprio, pagando essa equipe especializada em prol da pessoa com deficiência. Então, antes mesmo da Acesa se estabelecer como uma associação, ela já dedicou o espaço da fazenda, a sua energia e o seu recurso em prol da pessoa com deficiência aqui de Valinhos e da região. Só para a gente contextualizar quem está assistindo, o casarão que você se refere é a casa do Flávio de Carvalho, né? Que foi um modernista, é uma das primeiras casas modernistas do país, a primeira, né? Existe uma controvérsia aí, mas é a primeira, né? O que a gente é daqui. A gente conversa muito com os professores da USP que vêm aqui e eles vêm porque eles são encantados com a quantidade de coisa que o Flávio criou, né? Era uma órgão livre do Brasil até o MASP, a construção do MASP. E aí existem várias questões arquitetônicas, eu não sou especializada na área, mas que eles se encantam, né? Tem alguma questão ali do porcelanato, tem uma questão do ralo, tem várias questões que ele desenvolveu nessa casa que até hoje atrai gente do mundo inteiro. Então, vira e mexe, as pessoas vêm e pedem para conhecer o casarão. Então, é um patrimônio histórico registrado no CONDEPA, que a gente torce para que em breve passe aí por um processo de reforma, porque é um patrimônio e tem muita riqueza histórica envolvida nessa casa. Uma história viva, né? Exato, né? Então a arte no Brasil, ela precisa ser melhor preservada e essa casa é um pouco dessa história, né? Ela participou aí da história de Semana de 22, né? Dentro do movimento dos modernistas do Brasil, o Flávio estava lá também. Então, a gente tem esse privilégio de estar aqui e conviver com essa história, né? Inclusive, a nossa logomarca é uma logomarca com o casarão, porque a Acesa começou, né? E depende da fazenda para fazer os seus atendimentos. Tá tudo ligado, né? Eu queria... Qual é a sigla Acesa, né? Porque ela criou um nome muito especial, muito significativo, né? É um nome complexo, né? Porque ela é uma associação cultural, educacional, social e assistencial. Então, são vários objetivos em prol da pessoa com deficiência. Então, não é só entregar a educação, é entregar a cultura, é cuidar da assistência social, ou seja, cuidar da questão da gente dedicar os recursos para cidadãos com alta vulnerabilidade, né? E aí, apesar da gente estar num município muito rico, com muita riqueza, muitos condomínios, né, uma área industrial, a gente tem uma área de vulnerabilidade muito grande aqui no município, né? Então, nós continuamos focando nossos esforços para atender a pessoa com deficiência dentro de todos esses âmbitos e alguns outros. Por exemplo, a gente incluiu a parte de esporte, né? A parte de saúde, que não está na sigla, mas é o nosso principal trabalho aqui com as crianças. É multidisciplinar, né? Muito multidisciplinar. A gente sempre tenta
A gente entende que a pessoa com deficiência ela tem que ser estimulada de diversos pontos, né? E aí buscar sempre a felicidade ou a forma dela se desenvolver. Então, muitas vezes a pessoa com deficiência ela se desenvolve mais na parte social, né? Então, ela não tem a capacidade pedagógica, mas ela tem a capacidade de se desenvolver socialmente, ou seja, ela pode ser inserida na sociedade. Quem sabe uma criança hoje que é muito agitada vai ser um adulto que possa frequentar um restaurante, né? Que vai poder fazer uma viagem, que pode conviver com a família. E é para isso que a gente luta, né? Para dar essa condição do desenvolvimento, mesmo quando a condição seja muito severa. Porque a gente sabe que, na verdade, é uma dificuldade de comunicação, né? Quando essa comunicação começa a ser aferida e trabalhada, quem emite consegue emitir melhor e quem recebe também. Exato. E aí tudo começa a mudar, né? Exatamente. E hoje, como é que vocês funcionam, Fernanda? 2017, os pais se reuniram e fizeram uma nova diretoria, reabriram, Exato. Que ela ficou um tempo parada, foi isso? Na verdade, acabou que não ficou tanto tempo parada, ela nem chegou a fechar oficialmente, né? Porque nós viemos para a festa de fim de ano, na apresentação das crianças, e naquele dia tinha saído o Diário Oficial, onde a Prefeitura tinha comunicado que a gente não seguiria com os convênios. Então, a TIELO, durante muito tempo, manteve a entidade com recurso próprio, depois ela se estabeleceu como entidade, buscou recursos até para ampliar o atendimento das crianças, eram 98 crianças sendo atendidas, o dia inteiro de atendimento, o que dá a condição do pai de poder trabalhar, né, de poder descansar, porque às vezes a criança é muito agitada, ou demanda muita energia, e os pais precisam descansar, precisam dormir, né? E aí, então a gente vinha para cá, a gente fazia a parte terapêutica. Mas esse convênio foi suspenso, então houve a comunicação em dezembro, e logo em abril a gente reabriu a entidade com uma proposta diferente. Então foi um período muito tenso, porque realmente a ACESA caminhou para o fechamento, mas os pais entenderam que não pode fechar uma entidade com 1.000 metros construídos, preparado para a pessoa com deficiência, quando você vai para qualquer instituição da região e existe uma fila de 300 pessoas na espera. Então, como que a gente fecha um espaço desse? Eu acho que esse foi o principal questionamento que a gente teve entre nós, né? E sem contar a valorização que os pais tinham ao trabalho que a ACESA fazia para as crianças, né? Muitas vezes a criança ela é estimulada desde cedo e os resultados são colhidos a longo prazo. Mas os pais sabiam exatamente o quanto a ACESA colaborava com o trabalho daquelas crianças, né? Com o desenvolvimento. Então, os pais se uniram, a gente fez uma proposta, e aí acabou que eu assumi a presidência e vieram outros pais também assumir a diretoria. A gente não era preparado, a gente não conhecia da legislação, mas a gente tinha vontade de fazer a ACESA ser uma entidade novamente e usar todo o potencial que ela tinha, né? Então, a gente tem um potencial de atender 150 crianças, mas nós iniciamos em 2017 com 7 crianças, porque a gente tinha alguns profissionais que vieram para nós e falaram, olha, nós estamos recebendo salário-desemprego e podemos atender a ACESA enquanto a gente está recebendo esse salário. Então, enquanto eles ficaram lá recebendo o seguro-desemprego, nós ficamos indo atrás de recursos, né? Fomos atrás de venda de camiseta, fizemos evento de food truck, fizemos algumas ações aqui na fazenda para a gente conseguir recurso para remunerá-los. Querendo ou não, todo mundo precisa trabalhar, precisa comer, precisa receber pelo trabalho que faz. E assim a gente começou, aquele ano a gente encerrou com 14 e hoje nós estamos com 181 crianças atendendo. Então é uma luta, né? Não é um processo simples, não é fácil, os recursos são complexos, são muito burocráticos e a gente aprendeu, né? A gente errou e aprendeu, agora a gente aprendeu efetivamente como trabalhar e fazer o melhor para as crianças. E hoje vocês fazem projetos, trabalham com emendas impositivas. Como é que é a questão da renda? Como é que a gente pode ajudar quem está assistindo? Bom, hoje nós temos 2 convênios com a Prefeitura, são convênios com a Secretaria de Educação, onde a gente presta um serviço para 20 pessoas com surdez ou deficiência auditiva e 100 autistas, né? Então, a gente faz o trabalho contraturno. A criança vai para a escola, ela vem no período da tarde e é atendido pela parte terapêutica. E aí, só que esses convênios, eles limitam a gente, por exemplo, a parte social, a parte esportiva. Então, a gente abre projetos através do Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, para buscar outras atividades para realizar com essas crianças.
Então a gente tem vários projetos nessa linha e eles complementam o atendimento. O Ministério da Saúde tem uma lei de incentivo chamada PRONAS, que tem nos possibilitado trazer o atendimento para mais 30 crianças, só que são projetos de 2 anos. Pontuais. Então, teoricamente, a gente tem hoje o nosso orçamento em cerca de 40% vindo de projetos, né, que são esses projetos de lei de incentivo, que são, a gente tem que ter um nível de profissionalização para prestação de contas, para acompanhamento, que é algo surreal, né? Para a gente até poder vender e ir atrás das empresas, pedir ajuda, porque a empresa não coloca nenhum dinheiro aqui, ela destina parte do imposto, né? Então, em vez de ela dar para o governo, ela destina para o nosso projeto. E isso tem sido muito legal, é uma forma muito boa das empresas ajudarem e até colaborarem de uma outra forma, né, com as entidades. Mas a gente tem 35% do recurso vindo da prefeitura com esse convênio e o restante do orçamento a gente busca apoio da sociedade. A nossa principal fonte de recurso, né, fora esses convênios dos projetos, é a Nota Fiscal Paulista, que é um movimento que o governo do estado de São Paulo tem. Antigamente as pessoas digitavam a nota, hoje não é mais assim. Hoje as pessoas baixam o aplicativo. Na hora que elas baixam o aplicativo, eles colocam a Acesa como uma entidade preferente. E aí a Acesa recebe, às vezes, o nada que é considerado como ICMS, a Acesa recebe um incentivo para aquilo. Então já aconteceu de notas que gerou R$1 de ICMS, o governo incentiva, a gente recebe quase R$200 de incentivo. Então, hoje a gente tem um orçamento super legal que vem da nota fiscal, mas a gente só tem 90 pessoas que têm a Acesa cadastrada no aplicativo. Então, nosso objetivo é ampliar o número de pessoas que baixem o aplicativo, coloca o nosso CNPJ, que como é associação cultural, é difícil de achar lá dentro, coloca nosso CNPJ, colocou a Acesa como preferente. Você, na verdade, só precisa em todo lugar que você vai dar o seu CPF. Então, no cafezinho que você toma, na gasolina, comprou um sapato, num restaurante, às vezes nem gera o recurso, mas o governo do estado incentiva as entidades. Então, a gente acaba sendo beneficiado, não apenas com o recurso do ICMS, mas com esse incentivo do governo e com os sorteios que tem. E isso ajuda bastante. E aí a outra fonte de recurso que nos ajuda muito são as ações sociais, né? Então, nós temos pizza, agora vão ter 27 e 28 vai ter pizza, que nossos voluntários trabalham. A gente tem a festa junina, que é um evento enorme que a gente realiza. A gente tem várias outras ações menores que a gente realiza com voluntários. A gente tem um grupo que faz artesanato e a gente vende em prol da Acesa. A gente tem um bazar que fica no casarão da FEAV. Então, a gente tem várias iniciativas para compor esse orçamento, né, que é um dinheiro mais picadinho, mas um dinheiro super importante para a gente continuar prestando esse serviço e dando atendimento para as crianças. Faz toda a diferença. Então passa os canais, o site, o @ do Instagram também, para que quem estiver assistindo possa dar uma navegada e de repente já se cadastrar. Olha, nós estamos em quase todos os canais aí que existem de comunicação. O Instagram normalmente é a nossa principal ferramenta de comunicação. Então é instagram.com/AcesaCapoava, né? Nós temos o LinkedIn, também Acesa Capoava, nós temos o Facebook, também Acesa Capoava, o nosso site que é acesacapoava.com.br e também a gente conversa através do site, tem o WhatsApp. Então lá no site você localiza o nosso WhatsApp e a gente conversa com você através do WhatsApp também. Se quiser tirar uma dúvida, é só entrar em contato. A gente recebe muita solicitação de vaga, a gente faz uma lista, tenta, né, o tempo todo incluir. A gente tem uma dificuldade muito grande de expansão de espaço e de busca de convênios, porque a gente é um tratamento muito especializado e a gente tem que ter recurso para a gente conseguir atender as demandas que a gente tem, né? Então é isso, agora todo mundo já sabe os canais, é só entrar em contato, né, Fernanda? Exatamente. Muito obrigada por nos receber, por compartilhar um pouco dessa história tão bonita e tão necessária, né? A Acesa está sempre aberta para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o trabalho com as crianças, o trabalho da entidade, e é um prazer enorme vocês estarem aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Imagina. E não sai daí que no próximo bloco a gente vai mostrar um pouquinho das atividades com as crianças e a importância para os pais, para as mães, para as famílias desse atendimento especializado. A gente volta já já.
De volta para o segundo bloco do Mãos Solidárias, hoje aqui na sede da ACESA, essa sede tão bonita aqui na Fazenda Capuava, e falando desse trabalho tão necessário de assistência às crianças com deficiência dentro do espectro autista ou da surdez. E quem vai falar para a gente agora das terapias, dos processos de admissão das crianças dentro da entidade é a Renata Catucci, que é a coordenadora técnica da entidade, né? Muito obrigada por nos receber, Renata. É um prazer receber vocês e a gente poder divulgar nosso trabalho e falar um pouco até para a comunidade dessa conscientização em relação à pessoa com deficiência, né? É sempre um prazer a gente poder falar um pouco sobre o assunto. É necessário, né? Hoje vocês atendem especificamente pessoas de Valinhos ou chega a atender um pouco da região? A maioria, a grande maioria de Valinhos, mas dentro do projeto do PRONAS foi estipulado crianças da região metropolitana de Campinas. Uma ou duas famílias, mas hoje o foco maior tem sido aqui no município de Valinhos, sim. E Renata, como é que as crianças, as famílias, né, chegam até aqui? Elas têm que ter um diagnóstico dentro do espectro autista ou da surdez? Elas são encaminhadas? É uma demanda espontânea? Como é que é? Também funciona das duas maneiras. Nós temos a demanda espontânea, mas nem sempre a gente consegue absorver essas crianças, porque hoje nós temos, por exemplo, 2 termos de colaboração com a Prefeitura de Valinhos, com a Secretaria da Educação, um para atendimento educacional especializado, que é o AE, para pessoa com surdez, para deficiência auditiva e surdez, e o outro que é do espectro do autismo, né, para o TEA, o transtorno do espectro do autista. Então, via de regra, essas crianças são encaminhadas através da própria secretaria. Então, vamos supor, a criança apresentou algum sinais, alguns sintomas ou que ainda não tem até muitas vezes um diagnóstico ainda fechado. Então acaba sendo encaminhado para nós. Então às vezes tem esse diagnóstico e outras vezes não. Então via a Secretaria e a Secretaria da Educação aqui de Valinhos, eles têm o NAEE, que é um núcleo do atendimento educacional especializado, né? Então nos é encaminhado e aí passa por avaliação por toda a equipe, independente ou não de estar já com o diagnóstico fechado, é sempre esse processo que a ACESA acaba fazendo. Ou seja, passa pelo serviço social, se faz a acolhida dessa família, depois é organizado todo uns horários com cada um dos profissionais da equipe. Esses profissionais são fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educador físico na área da atividade física adaptada, então os psicólogos, então essa equipe multi e inclusive os médicos. Então cada criança é marcado, agendado um horário, esses profissionais avaliam e aí num outro momento nós nos reunimos para a discussão de caso de cada uma das crianças. Então é bem individual, mesmo porque quando nós fazemos essa avaliação ou para definir o diagnóstico ou mesmo quando ainda não é fechado, porque é tão complexo, principalmente do transtorno do espectro do autista, né? Que às vezes não é numa primeira semana, às vezes leva um tempo para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Mas, independente disso, a gente já conduz por uma intervenção. E essa intervenção, ela é feito um trabalho terapêutico singular, ou seja, específico para aquela criança. Quantas vezes na semana que ela vai fazer, quais terapias ela vai realizar. Então, de uma maneira geral, independente de onde vem essa nossa fonte de recurso, a gente trabalha no mesmo formato. Então esse acolhimento é passado para a psicologia, o encontro das mães da dupla psicossocial, então a gente tenta da melhor maneira acolher essa família e determinar as terapias, as intervenções necessárias para que eles possam realizar. Acaba que a qualidade então ela é mantida a qualquer preço e vocês sabem o quanto custa. É necessário, né? A gente não pode perder as janelas de oportunidade. Por isso que também, nos últimos anos, a gente tem focado no atendimento precoce. Hoje a gente sabe dessa importância. E o atendimento precoce, ele também inclui na dinâmica dessa família, né? Porque a gente, por exemplo, falando da questão do autismo, a gente sabe de questões comportamentais. Então é importante
que a mesma conduta, que a gente tenha a mesma linguagem com a família, com a escola e a própria CES. Então, nós tentamos sempre cercar e fazer essa comunicação, esse tripé, né? Que a gente possa conversar com todas as áreas. Então, fora toda essa composição dos atendimentos, nós também trabalhamos em rede. Então, trabalhamos junto à escola, fazemos visita escolar, fazemos visita domiciliar, para que a gente possa entender se aquele comportamento aconteceu unicamente na escola, ou se aconteceu em casa. Então, é muito importante que a gente observe essa criança nos diversos contextos da vida dela, né? E a sede hoje que vocês têm aqui dentro da Fazenda Capoava, ela está preparada para receber toda essa multidisciplinaridade que vocês trabalham? Sim, inclusive nós temos também uma piscina aquecida. O ano passado nós desenvolvemos um projeto da natação inclusiva que foi um sucesso. Pena, como a Fernanda até disse no bloco anterior, não é? De que esses projetos eles têm começo, meio e fim. Mas a gente sempre tenta que essa criança, independente só do olhar, que seja só saúde, mas que a gente possa também colocar essa criança no contexto da escola, no contexto da inclusão do esporte. E a gente está no período aí da Paralimpíada, né? Então eu acho que vem bem ao encontro daquilo que a gente acredita, nesse potencial. Então, tirar aquele olhar da incapacidade e a gente colocar na potencialidade dessa criança. Então, tentar ver, poxa vida, é uma criança não verbal. Tudo bem, mas de que forma que ela se comunica? Não é? É pelo gesto, é pelo olhar. Então, tudo isso requer muita observação do profissional para que a gente possa entender, mostrar. Então, o tempo inteiro essa criança está interagindo e é importante que a gente tenha essa sensibilidade, esse olhar em relação à criança. É só aferir esses instrumentos de comunicação, né? Pai, Sim, escola, criança, que as coisas andam melhor, né? Com certeza. E, como eu disse, o atendimento precoce. Porque daí exatamente a gente consegue ter um acompanhamento melhor e não só, né, mas principalmente o próprio desenvolvimento da criança. Porque o que é esperado por uma criança de 0 a 2 anos? Está dentro do marco do desenvolvimento dela? Está em atraso? Então a gente também avalia o quanto essa criança está num déficit e o que a gente pode fazer para poder estimulá-la para que ela chegue próximo ou igual. O mais que ela consiga. Dentro, né, do padrão aí de desenvolvimento daquela criança. Então, sempre observando esses contextos e o marco do desenvolvimento, né? Acho que isso, para qualquer uma das áreas de atuação, a gente sempre parte desse princípio. E o que é mais importante também é ter essa oportunidade, que além de tudo a gente também tem a parte médica junto à equipe, né? Então essa discussão de caso fica muito mais rica. Né? Dentro dos critérios do diagnóstico, então contribui muito. O que normalmente acontece quando essas crianças passam pela parte médica e não tem a equipe né, no mesmo local, que é isso que nos favorece, você não tem essa comunicação. Uma lacuna, né? Então, por exemplo, dei uma medicação, mas eu vou ter um retorno daqui 1 mês, daqui 2 meses. E lá não, então a gente sabe, olha, deu, então a gente está observando dentro da sala do atendimento, na escola a gente pede para que faça esse acompanhamento, em casa que faça esse acompanhamento. Então essa medicação está fluindo, está melhorando, por exemplo, a atenção dessa criança. Esse medicamento foi dado por esses motivos. Vai melhorar essa atenção dessa criança? Ótimo, perfeito. Então continuamos assim. É como deveria ser, né? Porque assim funciona, né? Bem da verdade, a medicação é a última, né, da que a gente possa utilizar. Mas às vezes ela se faz necessária. Sim. Por outro lado, a gente sempre acredita nessa estimulação dessa criança. Né? Certo. E aqui a gente viu também que vocês estão vendo esse lugar bonito, mas mais cedo a gente foi avaliar alguns atendimentos lá na FAV, porque está passando por uma reforma, né? Isso. Mas logo, logo volta para cá. Sempre é bom a gente voltar para casa da gente. Sempre é bom, não é? né? Poxa vida, as crianças gostam, o ambiente aqui é muito gostoso, né? Tem essa área livre, então a gente desenvolve bastante atividades aqui fora também da própria instituição.
É Então, difícil competir com esse ambiente, né, não é? Renata? Mas a gente vai mostrar um pouquinho agora das atividades que estão feitas temporariamente lá na FAV, né, aqui em Valinhos, e também a gente falou com as mães para saber da importância dessas atividades na vida dessas crianças, e a gente volta já. O impacto das atividades da Acesa é para além dos assistidos. Alcança todos que orbitam em torno da pessoa com algum transtorno do espectro autista ou da surdez. O Rafael, ele adora vir aqui. As terapias, os profissionais ajudaram muito ele. Ele chorava, ele era muito quietinho. Hoje ele consegue demonstrar as emoções, os sentimentos, e ele consegue conversar e saber o que ele está sentindo. O acompanhamento médico dá sustentação para o conjunto de terapias. Aqui a gente tem um apoio imenso, porque tem, além das terapias, nós temos os médicos, né? E vai além, né? Eles conseguem dar um apoio para a gente na escola. Pelo menos para o Rafael, eu consegui todo esse apoio, com a ajuda da Acesa, do pessoal, dos médicos. Então o Rafael, ele tem todo esse apoio. E assim, não só para o Rafael, mas eu acredito que para todas as pessoas, todas as crianças, adolescentes, a gente ainda está muito abaixo do que a gente precisa, né? Tem muitas crianças que não têm esse atendimento. A Fábia também compartilhou a diferença que a Acesa faz na vida dela e do filho. E eu queria, de coração, que todas as mães conseguissem ter o apoio que eu tive com o Rafael, de todos os profissionais da Acesa e da escola. A comunicação para o Matias teve um ganho de qualidade com um conjunto de terapias. É bom, meu filho, antes, né, ele chorava. Era difícil, não sabíamos por que ele ficava agitado, gritando. Então ele está vindo aqui, ele já mudou aquilo. Ele já não faz, vamos dizer, birraça, não grita muito, ele já compreende algumas coisas, nós falamos, ele já espera, ele não esperava, ele queria logo, logo. Então, agora já compreende um pouco mais. É isso que mudou, mas antigamente ele ficava sozinho, afastado das crianças, né? Então, também ele às vezes, não, nem sempre, né? Ele fica já ali com as crianças, não participando do mesmo jeito que outras crianças, mas já está ali dentro, interagindo. A Mônica, como muitas outras mães, teve que abrir mão da carreira para se dedicar exclusivamente ao filho. Tive que pedir as contas quando o autismo chegou na minha vida. E aí não deu para fazer mais nada a não ser as demandas dele. Mônica, conta pra gente da importância desse projeto aqui na Acesa, né? Os estímulos que ele recebe e como ele tem se desenvolvido desde então, desde o diagnóstico com 2 anos, né? É tudo, né? Basicamente tudo, porque o Nicolas, ele entrou na Acesa, ele não falava nada. Eu não sabia nada sobre o autismo. Tudo que eu aprendi sobre o autismo foi aqui na Acesa, porque ele foi diagnosticado com 2 anos e pouquinho, e 1 mês depois a gente estava aqui na Acesa. Então, foi tudo muito rápido na minha vida, na vida dele. E aí aqui, tanto ele quanto eu, ele evoluiu até onde ele está hoje. Hoje o Nicolas fala até demais, para uma criança que não falou até os quase 5 anos de idade. E eu aprendi tudo sobre o autismo aqui. Então, tudo sobre o autismo eu enfrentei aqui dentro. Assim, a Acesa me ajudou com tudo, porque era tudo muito novo, muito novo. E a assistência psicológica também é para os pais, para que vocês tenham o suporte necessário para continuar as atividades em casa, né? Sim, e foi o que me segurou na época também, né? Foi ter esse apoio psicológico que a Acesa deu pra gente aqui. Então, assim, era tudo muito quentinho, sabe? Era tudo muito... Eles foram muito atenciosos e são até hoje, tanto com as crianças quanto com a gente, com nós pais. Eu
eu não tenho palavras para falar, porque eu falo, a Cesa me mostrou tudo que eu sei até hoje, me fez correr atrás de tudo que o Nicolas conseguiu hoje, assim. E hoje o Nicolas é uma criança que não toma mais medicação, saiu do não verbal, hoje ele é verbal. Então a Cesa fez tudo pra gente, assim, tanto por mim quanto por ele. Me ensinou a cuidar dele, me ensinou a correr atrás das coisas dele e das minhas também, assim. Ajudar o máximo que pôde a facilitar a vida da gente, que já não é tão fácil. As crianças chegam com a família e passam por uma avaliação para determinar como seguirão os atendimentos. Primeiramente, a gente faz o acolhimento da família, então eles chegam aqui muitas vezes desorientados mesmo, caindo de paraquedas, e um dos nossos papéis é fazer essa introdução. O que está acontecendo, qual é o nosso papel. Então, além do atendimento que a gente faz com as crianças, a maioria semanalmente, a gente atende também os pais. A gente faz um plano de intervenção, então, o que cada criança precisa especificamente. Quais são as principais dificuldades dela? Porque mesmo que muitas tenham o mesmo diagnóstico, cada criança é única, elas precisam de um atendimento especial. Então, a gente faz um plano de atendimento com os outros profissionais, principalmente. Então, nós da psicologia conversamos com a pedagogia, com a fono, o que eles vão trabalhar, como que está essa criança no atendimento deles. E a gente tem esse contato muito direto com os pais, né? Tanto o serviço social, que é a ponte principal de contato, quanto nós mesmos. Então, como que está em casa? Vem aqui um dia para a gente conversar. Está precisando de orientação, e na escola, a gente trabalha muito também com os outros serviços, que é a escola. Se a criança vai em alguma outra instituição, a gente faz reunião de equipe também. Então, o objetivo maior é realmente compreender essa criança em todas as suas esferas e ver como a gente pode melhorar, facilitar a vida dela. Então, como você viu, realmente esse trabalho muda a vida das crianças, das famílias, né? Permite que essas crianças possam ser integradas na sociedade e vice-versa, né? Que é um convite também da Cesa que as pessoas venham conhecer, participar também dos eventos, né? Exatamente. Vocês vão ver aí o site, as redes sociais, participem, né? A Fernanda falou no primeiro bloco também que é possível ajudar através da Nota Fiscal Paulista, se cadastrando lá, como a Cesa como uma entidade de preferência, né? Com então certeza. tem todos esses canais, né? Renata, muito obrigada por receber e compartilhar também um pouco dessa história, né? E parabéns pelo trabalho, que ele continue por muitos e muitos anos. Agradeço imensamente pela oportunidade, que a gente possa sempre divulgar e conscientizar para a nossa comunidade, não é? Sim, expandir, né? Expandir conhecimento, é isso. E para você que nos assiste, gostou desse programa, quer rever ou compartilhar o trabalho da Cesa? Acesse o YouTube da TV Câmara Campinas, na playlist Mãos Solidárias, e você acessa esse programa na íntegra. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até o próximo sábado.